Olá, muito boa tarde. A liturgia católica assinala este domingo a solenidade do Corpo de Deus, uma celebração que traz às ruas das principais cidades do país diferentes expressões de fé de uma festa cujo significado vamos apresentar neste programa, assim como os textos da Bíblia propostos para as missas deste dia. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado Boa tarde por estarem neste programa. Padre Armindo Vaz, esta solenidade, esta festa do Corpo de Deus, o que é que celebra? E sobretudo, porque tem manifestações que conhecemos de procissões nas ruas, que significado têm essas expressões também? A festa do Corpo e Sangue de Cristo, ou do Corpo de Deus, como popularmente a chamamos, quer celebrar a instituição da Eucaristia, que liturgicamente se celebra na Quinta-feira Santa. Só que, nessa altura, a cruz de Jesus já projetava a sua sombra sobre a liturgia e não dava grande espaço à liturgia da Igreja para expandir a sua alegria pelo dom incomensurável do corpo e sangue de Jesus à humanidade. E por isso, então, a partir do século XIII, a Igreja instituiu esta festa do corpo e sangue de Cristo. Nunca deixou de estar ligada ao mistério pascal, morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas agora para a Igreja, com todos os seus fiéis, refletirem na riqueza imensa deste mistério, que é o dom da pessoa de Jesus, deixado como legado em testamento para toda a humanidade, para todos que o quiserem seguir, e, por outro lado, para que as pessoas assumam a responsabilidade de interiorizar o projeto de Jesus, deixado precisamente em testamento na Quinta-feira Santa, e assim o poderem anunciar de uma forma mais fiel e mais rica àqueles com quem convivem. Que paralelismo, Frei José Nunes, podemos estabelecer entre uma presença de Jesus na hóstia, na Eucaristia, e a presença, enfim, no nosso cotidiano, que se afirma através dessas procissões que acontecem, por exemplo, neste domingo? O Papa Paulo... É interessante. Estou a dizer que a sua pergunta é interessante. Não, mas, a resposta, por certo, será mais interessante. O Papa Paulo VI, um dia, ao falar sobre este tema, disse: a presença real de Cristo na Eucaristia, na hóstia, é uma presença real por excelência, mas não é a única. Quer dizer, é a mesma questão que o Paulo estava a pôr. Quer dizer, a presença de Deus na vida das pessoas, na história das pessoas, é uma presença o mais real possível. Quem tem fé acredita nisso. Claro que é através de símbolos que nós dizemos isso, que nós confessamos a nossa fé. Na Eucaristia, claro, na hóstia, no pão, no vinho, nós dizemos que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas, claro, para tudo isto, seja para a Eucaristia, seja para a vida real, onde nós acreditamos e dizemos que Jesus está presente, é preciso a fé. Porque quem não tem fé não chega lá. Ou então diz, isso é mentira. Ou então uma coisa... Olha, estou-me a lembrar de um livro lindíssimo, Prémio do Romance, em Portugal, creio que em 1996. Um livro de um grande escritor contemporâneo português, o Mário de Carvalho. O livro chama-se Um Deus Passeante sobre a Brisa da Tarde, ou Pela Brisa da Tarde. Então, é um livro lindíssimo sobre o aparecimento de uma seita religiosa no século II e III na Lusitânia, aqui no nosso espaço. Essa seita horrível, essa seita horrenda, eram os cristãos. E porquê? Era uma seita que começava a disseminar-se aqui pelo território, a espalhar-se, e destruía a humanidade da cultura clássica.
Isto era a maneira como as pessoas viam. Então, há passagens do livro em que um pagão, portanto, um homem do Império que não era cristão, via ao longe o grupo dos cristãos, via como eles rezavam, via que se juntavam à volta de uma mesa, que falavam de corpo e sangue de um tal Deus. Então, a reação dele era assim: aquilo é um grupo de antropófagos, andam a comer carne humana. Isto é para dizer, claro, isto é romance, mas isto é para dizer o quê? Que, tanto na Eucaristia, a hóstia, o pão e o vinho, como na vida real, para descobrir, para perceber que Deus está presente, realmente presente e que nos ajuda e nos acompanha, é com a fé. Quem não tem fé, não entende nada. As procissões do Corpo de Deus, que acontecem na tarde de muitos domingos, deste domingo, ou não, em muitos locais, muitas vezes com, enfim, grandes tapetes de flores, nomeadamente no Minho, são a expressão dessa vivência? É isso. É a expressão do povo, porque é mesmo festa popular. Então isso enquadra-se um pouco dentro da religiosidade popular ou da piedade popular, como o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium, não é? A piedade popular. E ele diz, o Papa até diz, é o gênio do povo simples que se manifesta. É uma fé profunda dos pobres e dos simples que se encontra na religiosidade popular. Lá está, porque a vida das pessoas é sofrida. O povo sofre. O povo agora não é toda a gente sofre, mas é o povo realmente mais oprimido, mais simples, mais pobre. O povo sofre. E, portanto, também a sua religiosidade, a sua fé, transforma-se em religião popular, transforma-se em cultura, transforma-se em atividade de rua, digamos assim, para manifestar a sua fé. Nós sofremos, mas nós acreditamos que Deus está connosco. E nós rezamos, e nós choramos, e nós levamos os andores, e nós levamos flores, e nós pomos tapetes. É a expressão realmente da fé popular, de, como quem diz, nós sofremos, mas sabemos que tu estás connosco, ó Jesus, e precisamos que tu estejas connosco. Não? E vamos olhar o texto onde Jesus começa por afirmar essa presença real. O texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo, onde se institui precisamente a Eucaristia. Antes de analisarmos o texto, vamos ouvi-lo. Vamos ver como o evangelista Marcos descreve esta instituição da Eucaristia. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu aos seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Padre Armindo Vaz, por certo, muitas considerações se poderiam fazer sobre este texto. Sugiro que se inicie por esse enquadramento no mundo judaico. É nesse contexto que acontece esta instituição da Eucaristia? Com certeza. Jesus está a celebrar uma festa que é a festa dos judeus. É a festa da Páscoa. E é precisamente no contexto da celebração da festa que Jesus se andou com os discípulos num banquete festivo, quis deixar memória daquilo que ele tinha sido e queria ser
para os seus discípulos. É o momento derradeiro da sua vida. Ele sabia que os acontecimentos se iam precipitar para a sua morte. E, sendo um momento derradeiro, então é um momento de síntese, em que os sentimentos, os afetos se concentram aos borbotões na pessoa. E então Jesus quis deixar o seu testamento. E em que é que consiste? Também em palavras, mas mais do que em palavras, num gesto. Ele quis deixar-se a si próprio, quase como recordação, mas temos que especificar essa recordação, como uma recordação para os seus discípulos. Isto é, para que eles recordassem aquele momento como a síntese de toda a sua vida. E o que é que tinha sido a sua vida? Tinha sido amor, doação aos outros, para os outros e pelos outros. Ele tinha vivido para os outros e pelos outros. Queria que os discípulos fizessem o mesmo. Então diz-lhes que aquele pão que fazia parte da ceia, da Páscoa, aquele pão que ele agora ia repartir pelos discípulos, era o seu corpo, isto é, a sua pessoa. Isto é o meu corpo, ou seja, isto é a minha pessoa, com tudo o que ela é e engloba, com o ser, o existir, o pensar, o fazer e também o dizer. Tudo isso é este pedaço de pão. Quero que o faceis, que o comais em memória de mim. O mesmo fez com o sangue, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado pela multidão dos homens. Ora, pão dado, sangue derramado, nestes dois símbolos de vida, o pão de vida e o sangue que é vida, na Bíblia o sangue é símbolo de vida, e sempre. Portanto, quando se fala aqui de sangue, este é o meu sangue derramado, é a minha vida dada, é fundida, derramada mesmo por toda a humanidade, por todos aqueles que quiserem acolher o meu projeto de vida, a forma como eu vivi e como eu me dei a todos os outros. Significa também a inauguração ou início de uma nova celebração da Páscoa. Evidentemente. A Páscoa agora, que era a Páscoa dos judeus, adquiria um novo sentido. Isto é, continuava a ser a celebração da aliança de Deus com o povo de Israel no Sinai, e é para aí que nos liga para esse texto da primeira leitura do livro do Êxodo. É para aí que este texto do Evangelho aponta, sobretudo quando Jesus diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Continuava a celebrar a aliança dos judeus, mas agora com uma nova significação. Isto é, com a significação da doação da vida de uma pessoa por todos os humanos. Antes de analisarmos esse texto do livro do Êxodo, o comentário de Frei Nunes a este do Evangelho, à instituição da Eucaristia. Sim, lá está, Jesus estava, como dizia o Padre Minho, estava a despedir-se dos amigos e avisou-os de muitas maneiras, não é? Embora eles não tivessem percebido completamente, nós percebemos isso pelos outros textos dos Evangelhos, eles ainda não tinham visto bem o filme, como se diz agora, ainda não tinham percebido bem a coisa, não é? Mas Jesus sabia que estava para ser apanhado, morto, e quis despedir-se dos amigos. E quis prepará-los. Olha, vocês vão deixar de me ver, vocês vão deixar de estar comigo, assim fisicamente, mas eu vou estar no meio de vocês. Jesus diz isso de muitas maneiras. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos, todos os dias. Então Jesus quis prepará-los e disse que estaria com eles. E o lugar, o espaço onde
Jesus, a presença de Jesus é mais visível, é mais facilmente visível, é na Eucaristia. À volta de uma mesa, onde Jesus diz que quando comerem pão e vinho, façam memória de mim, eu estou aí no meio de vós, não é? Como, portanto, deve ser vivido, estou a pensar, enfim, em muitas celebrações de primeira comunhão que acontecem por estes dias. Há em torno da Eucaristia também um momento inicial de pertença, nomeadamente de quem? Dos adolescentes e jovens, diferente, não é? É uma festa que deve merecer um enquadramento muito especial nas comunidades. Eu penso que sim. Para já é um rito de passagem. Quer dizer, há ali uma idade, cada um de nós passa por vários ritos de passagem, todas as culturas têm isso, não é? A primeira comunhão também é um rito de passagem. E, portanto, há ali uma entrada, digamos assim, de modo mais efetivo na Igreja, uma pertença mais intensa na Igreja, que é não só o estar presente nas orações, nas missas, mas o comungar, não é? Essa comunhão, pois, tem muito a ver com aquilo que realmente que a gente precisa na vida. A gente na vida precisa de um alimento muito grande. Não é só comer e beber para encher a barriga. Ninguém vive sem isso, não é? Mas nós também precisamos de outro tipo de alimento. O alimento que Deus nos dá, que é a coragem para a vida, a alegria, o gosto de viver, o sentido para a vida também, a generosidade e a bondade para nos abrirmos aos outros. A gente precisa desse alimento. E é esse alimento que Deus nos dá que nós significamos na comunhão, na Eucarística, não é? Vamos avançar para os outros dois textos, num comentário necessariamente mais breve. A primeira leitura do livro do Êxodo, que referência faz a esta aliança, como há pouco dizia o Padre Armindo. Este texto do capítulo 24 do livro do Êxodo celebra a conclusão da aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai. Trata-se de um momento que quer reunir, concentrar ali naquele lugar simbólico do deserto, no sopé do Monte Sinai. Trata-se de reunir ali o pensamento, a reflexão, a meditação do povo de Israel sobre a sua relação com Deus. E o povo viu-a como uma relação gratuita, isto é, por graça, por amor, uma relação absoluta, isto é, que tem iniciativa em Deus. De facto, os textos dizem que Deus, depois de ter libertado os hebreus da opressão do Egito, reúne o povo ali junto no Monte Sinai, dizendo que quer celebrar uma aliança com eles. Isto é, um relacionamento muito estreito com o seu povo. Esse relacionamento vai ter base, vai assentar na eleição do povo por parte de Deus. Meus são todos os povos, mas a vós eu escolhi-vos como povo de sacerdotes, nação santa. Quero ter um relacionamento muito especial. Quereis aceitá-lo? E o povo respondeu, tudo o que o Senhor diz, nós o faremos. Depois de Moisés ter apresentado estas palavras ao povo. Ora bem, perante esta aceitação da aliança, deste relacionamento por parte do povo, então Deus apresentou a sua vontade. Esta é a minha vontade, isto é, que façais o bem. Que ameis pai, mãe, que vos ameis uns aos outros, etc. São os 10 mandamentos. E depois outras leis. E agora diz aqui, Moisés veio comunicar ao povo todas as palavras e todas as suas leis. E o povo reitera, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Para selar essa aliança, a vontade do povo de ser uma só coisa com Deus, então é que se celebra este rito com sacrifícios, que são sacrifícios de união com a transcendência e com Deus. O tempo vai avançando e ia sugerir ao Frei José Nunes que comentasse a segunda leitura. Ainda bem. Depois da apresentação deste capítulo do livro do Êxodo, a Epístola aos Hebreus, que sintonia cria também com... Pois lá está. E ainda eu digo ainda bem por isto. Que sintonia cria? É que se há texto da Bíblia, se há livro da Bíblia, que tem a ver e que é a retaguarda, a explicação para a festa do corpo de Deus, é a Carta aos Hebreus. Do meu ponto de vista. Porquê? Porque nós, ao fazermos a festa do corpo e sangue de Cristo, estamos a lembrar, a fazer a memória de Jesus que entregou a sua vida, como dizia o Padre Armindo. O corpo e o sangue são a vida de Jesus. Jesus passou a vida
a gastar-se, a desgastar-se pelas pessoas, ao serviço das pessoas. Então, também na morte ele deu esse sentido, quer dizer, ele gastou a vida toda e morreu ao serviço das pessoas. Ora, o que é que diz a carta aos Hebreus? Diz muitas coisas, mas basicamente diz isto. Diz que Jesus instituiu um novo sacerdócio, aboliu o sacerdócio da antiga aliança, que era o de sacrifícios externos, quer dizer, o que é que faziam os sacerdotes? Que há em todas as religiões. Pegam em animais, ou nisto ou naquilo, e oferecem sacrifícios às divindades. Ora, o sacerdócio cristão, Jesus é sacerdote, não é por isso. Jesus não andou nunca a oferecer nem pombas, nem cabritos, nem bois. É Deus. Jesus ofereceu-se a Ele, quer dizer, gastou-se, pôs-se ao serviço dos outros. Corpo e sangue de Cristo. Então, esse é que é o sacerdócio cristão. O sacerdócio cristão é entregarmos aos outros, pormos ao serviço dos outros. E é por isso que sacerdotes na igreja são todos os cristãos, não são os padres. Há essa confusão tremenda de chamar sacerdotes aos padres. Eu percebo, quer dizer, está bem. Mas sacerdotes... Também são, não é? Também são. Mas não são os únicos. Não são. Porque é o que diz o Novo Testamento, e dizia o Padre Armindo. No Novo Testamento só se fala de sumo sacerdote para falar de Jesus, a carta aos Hebreus fala disso, ou então de um povo sacerdotal. São todos os cristãos. Porquê? Porque todos os cristãos são chamados a pôr-se ao serviço dos outros. Isso é que é o sacerdócio cristão. E por certo também um desafio que fica desta solenidade do Corpo de Deus que se celebra este domingo. Agradeço-vos terem estado aqui no programa a apresentar os textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo. Mais logo acompanhe o programa Eclésia também na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa tarde.